executou deu origem à Operação Lava Jato. Tudo começou com confidências de José Janene. Nas confraternizações na casa do Janene aos sábados. O Youssef sempre estava lá. Eu vi certo dia ele mandando recado a um interlocutor com a presidência da República, dizendo que esse interlocutor não estava levando os recados dele ao presidente Lula. E que se não o fizesse, ele iria pessoalmente conversar com o presidente. Eu ficava muito assustado com tudo aquilo. Ele demonstrava um conhecimento muito grande. Muitas das coisas que eu falei já foram comprovadas na Lava Jato, muitas ainda vão ser comprovadas. Janene passou a ter em Magnus uma pessoa de confiança. Por isso, contava tudo a ele. Deputado, e o mensalão existiu? Sempre existiu, só quem não pagou foi o ex-presidente tal. E isso... Quem é ex-presidente? O Fernando Collor, que teve um desentendimento e não conseguiu pagar todo mundo e por isso teria perdido o mandato. Com o estouro do mensalão, o esquema teve de ser paralisado. Janene contou então a Hermes que o governo havia criado uma outra forma de remunerar deputados fiéis e ganhar dinheiro para a campanha. Eu questionei ele. Bom, o mensalão então encerrou, e agora? Não, ele já tem um novo formato, que são as concessões. Ele tinha orgulho de dizer, ele ostentava esse mecanismo que ele criou, eles salivavam para falar esses malfeitos. E aí você desconfiou que fosse na Petrobras ou ele chegou a dizer que a Petrobras era uma delas? Não, ele sempre deixou claro o nome do Paulinho, do Paulo Roberto da Costa, e ele, tanto que eu tinha uma linha de produtos da área de petróleo e gás para teste, senão deixe tudo pronto porque nós vamos conversar com o Paulo Roberto. Impressionado com tudo que ouvia, Hermes passou a gravar mensagens e a mandar e-mails para a Polícia Federal e a Justiça. Foi orientado a procurar uma pessoa. Eu fui indicado, então, por um delegado da Polícia Federal, de vários delegados que eu falei, um deles ficou comovido com a situação, ficou sensibilizado e disse: se isso tiver que andar, você vai ter que fazer de outra forma. E me entregou o e-mail do juiz Sérgio Moro. A partir do momento que estoura a Lava Jato 2014, eu começo a passar todo o recheio da história e as provas que eu ainda tinha. Num dos depoimentos à Justiça, Hermes diz que Janene se gabava de ter o presidente Lula nas mãos. Ele falava sempre que só ele e José Dirceu derrubavam Lula. Na entrevista à Band, ele reafirmou o que já havia dito na Lava Jato sobre o ex-presidente. O que manteria ele no poder era tudo isso que a gente está vendo aí. Então, ele participava da engenharia. Não tinha como ele ser omisso a essa engenharia. Ele precisava conhecer o mecanismo e conhecia o mecanismo que manteria ele no poder. O que apareceu até agora na Lava Jato é apenas a ponta do iceberg? É a ponta, sim, porque não entraram, não desarquivaram ainda oficialmente o inquérito do DENIT. Não entraram no BNDES, que a oposição fica o tempo inteiro tentando descobrir o que está acontecendo no BNDES. Ou seja, quando a Lava Jato conseguir entrar nesses novos frontes, eu acredito que isso que a gente viu até agora vai ser considerado nada. O empresário que só queria construir equipamentos de informática passou a ser ameaçado. Com medo, deixou o país, mas diz que não se arrepende do que fez e que ainda pode fazer mais. Eu estou fora do país assistindo TV e aí eu vejo o Youssef passar algemado. Passa outro, passa outro, passa outro. Eu conheço esse pessoal. Eu acabei me tornando um ativista dessa causa, né? E o que eu puder colaborar, eu vou continuar colaborando em todo o tempo. Bem, já que a gente está falando sobre a Petrobras, a empresa divulgou hoje o balanço do segundo trimestre de 2015. A estatal encerrou o período com lucro líquido de 531 milhões de reais. O resultado é 89,3% inferior ao registrado no ano passado. De acordo com a petroleira, o lucro menor reflete as maiores despesas operacionais, compensadas parcialmente pelo maior lucro bruto. Além disso, a estatal continua sendo impactada pelo baixo preço do barril de petróleo e pela venda menor de combustíveis no mercado interno. Outro fator que incide no resultado do trimestre é a desvalorização do real, pois encarece a dívida da empresa. Nos 3 primeiros meses do ano, a Petrobras obteve lucro de 5 bilhões e 300 milhões de reais, após ter fechado 2014 com um prejuízo superior a 21 bilhões e meio de reais. No primeiro semestre, o lucro líquido foi de 5 bilhões e 800 milhões de reais, uma queda de 43% no comparativo com o mesmo período do ano passado.
O dólar comercial fechou a quinta-feira valendo R$ 3,53. No sexto dia seguido de alta, a moeda americana alcançou a maior cotação desde 2003. Uma valorização que preocupa turistas e afeta alguns setores da economia. Na agência de turismo, os efeitos do dólar caro aparecem na hora. Miriam e Jorge fazem parte de um grupo de amigos que sempre viaja junto. A próxima é para os Estados Unidos. Miriam só não desistiu porque as passagens foram compradas há 2 meses. Mas alguns ajustes precisaram ser feitos. Eram 30 mais ou menos, agora nós estamos em quase 20. Não vou fazer tanto.